Oi, gente, bem-vindo a mais ao meu canal. E pra quem não conhece, eu sou Giovana Viana e já tá começando mais um vídeo pro canal. E, gente, hoje eu vou estudar pra prova de ciências com vocês. Ontem eu só não estudei com vocês. Por que ontem? Porque hoje é a prova de processual, então eu teria que estudar a prova de processual ontem. Aí, como eu sempre estudo com vocês as provas, aí eu iria estudar com vocês a prova de processual. Só que a prova de processual era só uma redação. Era eu criar... Não, na verdade, não é criar uma redação, tipo... É eu fazer uma... Minha redação é minha redação baseada no tema. Aí, baseado no tema, a gente apresenta o tema que foi baseado junto com a tese, depois os dois argumentos, depois a consequência que eles causam, o que eles não causam e a conclusão. Gente, e é por isso que eu não estudei. Mas hoje eu vou estudar com vocês, que é pra prova de ciências, porque amanhã é prova de ciências, né? Porque hoje é dia 27, amanhã é dia 28, e na prova de ciências vai ser no dia 28, que não vai ser amanhã, então... Mas vamos lá pro vídeo de hoje. Então, gente, a gente tá aprendendo sobre a interdependência entre os seres vivos. Isso vai cair o 7º capítulo. E, tipo, agora, hoje, na verdade, esse ano, sempre está facinho. Mas, quando chegar no 8º ano, vai vir a bosta da física nas ciências. A ciência vai tá tão... A ciências, pra mim, ciências é muito legal. Mas vai chegar uma parte, meu pai, que vai ficar chato. Física! Eu não sei se é chato. Mas, tipo... Isso é complicado, né? Mas... Entendeu muito? Mas enfim, gente. A gente tá aprendendo sobre as cadeias alimentares. E que lá tem o produtor. O início é sempre o produtor. Aí depois vem o consumidor primário, o consumidor secundário, o consumidor terciário e o secundor quarteário, o quarteário, que é o consumidor final. O quarteário é o consumidor final e mais, depois disso, é as bactérias. Porque a cadeia alimentar você vai produzindo até acabar e as bactérias matarem todo mundo, aí depois vai renascer tudo de novo, acontecer a mesma coisa, aí vai virar um círculo de cadeias alimentares. Por quê? Porque sempre vai aumentando, mas depois acaba, mas depois vai aumentando de novo, aí depois acaba. É sempre assim. E, E a gente tem... Eita, peraí. E os produtores é sempre os matos. E os consumidores primários... Peraí. Hidrófagos. Ah, tá. Aí, nos consumidores primários, a gente tem... É porque, só que tem vários animais. Por quê?
Porque cada um come um, né, gente? Porque, primeiro, alguém que come mato é a casa primária. Porque os produtores são os matos. Aí quem come o mato é o animal que come o mato. Tipo, os herbívoros que comem mato, né? Vegetais aí. Aí, como conhecido como girafa. Mas o quê? Panda. Eu sou panda, né, gente? E coelhos, vacas, insetos e entre outros. Isso o consumidor, né? A casa, né, primária. Aí já o consumidor secundário come o consumidor primário. Entendeu? O consumidor secundário come o consumidor primário. Que são os carnívoros, que se alimentam de animais herbívoros, que os herbívoros são os consumidores primários. E os tem que só comem vegetais, né, gente? E ornívoros também, né? Porque ornívoros comem vegetais, mas também comem carne. Mas isso aí. Mas enfim. Aí o secundário come os animais herbívoros, que é os insetos, entendeu? Que é o consumidor primário. Aí o consumidor terciário, que os carnívoros se alimentam de outros carnívoros, que eles não têm, né? Porque carnívoros, eles comem que tipo, todas as casas lá de carnívoros, os carnívoros comem cada uma espécie de carnívoros. Então, tipo, gente. E os carnívoros é como cobra. Cobra pode comer rato. E tipo, então, aí o consumidor terciário come o consumidor secundário e o consumidor secundário come o consumidor primário. Aí vem para o consumidor final, que ele, tipo, come o consumidor terciário, o consumidor secundário e o consumidor primário. É sempre assim, entendeu? Aí depois vem as bactérias que, né? Aí é isso. Aí a gente tá aprendendo sobre, que eu já falei que herbívoros, carnívoros e ornívoros. Os herbívoros só se alimentam de animais que se alimentam de exclusivamente seres autróficos. Que é vegetais, mato, por exemplo, cavalo, vaca, entendeu? Entre outros. Carnívoro é quem come carne. É os animais que comem carne. Os carnívoros comem carne. Carnívoros, carne, entendeu? Só lembra disso. Aí você, na prova, o que é carnívoros? É os animais que comem carne. E quais animais que comem carne? Quem come carne, gente? Baleia? Jubarte. Eita, como é? Jubarte. E
leão, onça, raposa, gambá, e entre outros. Ornívoros é o que come dos dois. É que os ornívoros comem um dos ornívoros. Não, mas tipo, todos os ornívoros, eles comem os seres autróficos, que são matos, vegetais, que é dos herbívoros. E os onívoros também comem, não só comem, como matos, vegetais, como eles também comem carnívoros, carne. Então, os ornívoros comem os herbívoros e os carnívoros. Você lembra disso? A gente está aprendendo também sobre teias alimentares. As teias alimentares são que em cada ecossistema são estabelecidas inúmeras cadeias alimentares, as quais se entrelaçam formando a chamada teia alimentar. Nessas redes, o fluxo de energia é multidirecional. Um ser vivo que compõe determinada teia por ocupar diferentes níveis, sendo, por exemplo, o consumidor primário, o consumidor secundário ao mesmo tempo. Então, representando a teia alimentar. O consumidor primário come o produtor. O consumidor primário como produtor. O consumidor primário e o secundário. Por que ele é o consumidor primário e secundário? Porque o consumidor secundário come o consumidor primário. Então, o consumidor secundário, automaticamente, ele vai ser também primário, porque ele também come o consumidor primário. Aí, o consumidor secundário e terciário é que tipo, o animal, ele é o terciário. Só que por que ele é secundário? Porque ele come o consumidor secundário. A partir do momento que ele come o consumidor secundário, automaticamente ele vai ser também um secundário, entendeu? Então, por isso que eles é os dois. O consumidor final é o quartiário. Só que o quartiário, ele come o secundário e o terciário. Então, ele já é os três, entendeu? Já são os três. Ele já é os três. O consumidor final é quem come tudo, entendeu? É quem come o secundário, o terciário e o quartiário. Porque, tipo, os consumidores primários, eles comem os vegetais, coisa e tal. Aí, né, porque primeiro os produtores, depois os consumidores primários, consumidores secundários, consumidores terciários, isso aí, aí fecha. Aí a gente tá aprendendo sobre o ciclo bioquímicos, carbônico e nitrogênio. O carbônico é um elemento químico fundamental para a manutenção da vida na Terra. Então, porque o carbônico, ele é essencial para o planeta, né? Para a vida na Terra, né, gente? Por quê? Porque sem as plantas a gente não vive. E as plantas respiram do quê? Do gás carbônico. Que, na verdade, porque, tipo, para as plantas conseguirem produzir alimentos pra gente comer, pra gente sobreviver, ela também tem que ter o ar, gente. E nesse ar é o gás carbônico, porque tipo, a gente tem o oxigênio e ela tem o gás carbônico. Então,
Tipo, né? Aí sem o gás carbônico a gente não vive. Por quê? Não é que a gente não vive. É porque a gente não vive. É porque, tipo, que se a gente ficar morrendo de fome e costal, e aí? Porque as plantas que produzem os nossos próprios alimentos. E para isso acontecer, ela precisa de luz solar, mas não só de luz solar, como também ajuda do solo, né? E também como o ar que ela respira, que é o carbônico. Então, isso aí. Aí virando pra não, peraí. Aí o ciclo carbônico é respiração animal, respiração vegetal, produção, fotossíntese, costal. Aí nós temos a fixação dessa substância é iniciada como auxílio das bactérias fixadoras nitrogênio com pigmento azul, as chamadas bactérias nitrificantes. Se o professor perguntar quais são as 3 bactérias, são as fixadoras de nitrogênio, as outras são as nitrificantes e as outras são as desnitrificantes. E também a gente está aprendendo sobre harmônica e desarmônica, que é harmônica é quando todos os animais se dão bem. Os desarmônicas é quando alguns não se dão bem, mas alguns se dão, mas aí são aí os harmônicos e os desarmônicos. Então, gente, deixa eu lembrar disso. Aí, intraespecíficas é quando os animais. Peraí. Peraí. É quando os animais são da mesma espécie. Interespecíficas é quando os animais não são da mesma espécie. Ai, cara. Tipo. Ai, gente. Mãe. Então, protocooperação é quando elas são unidas, é quando os animais são unidos e coisa tal, que eles vivem juntos. O mutualismo é que as duas espécies são beneficiadas. É quando as duas espécies são beneficiadas e as outras. Aí a gente tem a competição. A competição é a briga entre o animal. A competição é a briga entre o animal. Predatismo é quando um sofre e o outro não. O outro é beneficiado e o outro não. Por quê? Por quê? Porque, por exemplo, um urso come um peixe. Quem tá sendo beneficiado? O urso, porque ele tá comendo, ele tá se alimentando. Mas já o animal que tá sendo comido, que é o peixe, ele tá sofrendo. Então, uma é beneficiada e a outra não. Esclavagismo é quando
uma espécie é beneficiada pelo trabalho ou por produtores desenvolvidas por outro. Então, esclavagismo é quando eles são, tipo, eles não são da mesma, mas não são da mesma espécie assim, mas eles, né, se dão bem, entendeu? Eu sei. E a gente chegou na parte da adaptações dos seres vivos ao ambiente. A camuflagem. A camuflagem é só para os animais que conseguem se camuflar. Como dos predadores. Que são. Como fala? O pau, aquele coisa. O bicho do pau. Ai, eu esqueci. Que ele fica lá. Lá no galho lá. Deu? Eu esqueci o nome dele, mas eu acho que é pau. Assim. Aí também existe a coruja. Porque a coruja, ela se esconde no tronco. Por quê? Porque ela se camufla no tronco. Mimetismo é quando uma pessoa. É quando um animal imita um outro animal. Porque tem borboletas que imitam outras borboletas. E coisa tal. E aposentatismo é quando eles, tipo, não. Quando eles têm. Quando exibem um padrão de cores. Por quê? É porque aposentatismo é quando são as cores mais vivas, que os animais não conseguem se esconder. Então, se você lembrar, a camuflagem é quando os animais se escondem. Conseguem se camuflar. Aposentatismo é o contrário da camuflagem. É que não dão pra se camuflar, porque são as cores vivas, mais fortes. Tipo, vermelho, amarelo, laranja. Cores. É. Então, lembra? E o mimetismo, como eu falei, que os animais se imitam. Imitam a espécie. Gente, acabou. Eu já falei tudo. Então, eu já vou falar. Então, tudo que eu aprendi é que intraespecíficas não são iguais. Porque intraespecíficas é quando elas são das mesmas espécies. Legal? Aí, quando é interespecíficas, é quando eles não são da mesma espécie. Legal. Aí, quando a gente acabou de revisar aqui sobre o mimetismo, o camuflagem, aposentatismo. Aposentatismo é quando são as cores vivas que nenhum animal consegue se esconder. Não, tem alguns animais que conseguem. Tipo, eu tô falando, aposentatismo é quando nenhum animal assim dá pra se esconder. A camuflagem é quando o animal dá pra se esconder. É a camuflagem. Mimetismo é quando o animal imita uma outra espécie, um outro animal. A gente também tá aprendendo sobre o mutualismo, que as duas espécies são beneficiadas. E a gente tá aprendendo sobre o predatismo, que uma espécie é beneficiada e a outra não. O protocooperação é quando eles vivem juntos, assim, em harmonia, assim. Aí, paratismo é quando é aqueles bichinhos lá que atacam, aqueles bichinhos lá, as bactérias, eu sei. A competição é quando os animais brigam por uma coisa. Gente, entendeu? Aí, esclavagismo é quando os seres... É quando uma espécie é beneficiada pelo trabalho, né? Ou por produtos desenvolvidos por outra. Então,
É isso, a gente tá aprendendo. E a mensalismo, que é tipo, que é a relação na qual uma espécie inibe o crescimento de outra por meio da secreção de substâncias, sem qualquer benefício próprio. É também chamada de antibiose. Antibioses aí. Então, gente, é isso que a gente tá aprendendo. Então, beijão pra vocês. Até amanhã pra estudar geografia. Um beijo pra vocês. Tchau!